Olá, meus amigos doutores queridos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Tribunal do Júri. Gente, Tribunal do Júri, eu vou falar para vocês como eu faço a minha preparação para o Tribunal do Júri. Mas eu considero algo muito pessoal, então tem que ver como você funciona sob pressão, porque a pressão é muito grande de fazer um plenário, né? É algo muito importante, grandioso na vida de um advogado. E também como você consegue organizar suas ideias e consegue extrair as ideias necessárias do processo que serão colocadas ali na exposição, no seu debate, tá certo? Eu vou falar como eu faço e aí vocês extraem o que vocês acham melhor para vocês se prepararem para o Tribunal do Júri. Lembrando que, gente, Tribunal do Júri é uma responsabilidade muito grande de se fazer, então precisa estar muito bem preparado e tem que conhecer o processo muito bem, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês como foi minha preparação do último júri que eu realizei, o que eu gosto de levar, como eu gosto de fazer essa preparação. Eu gosto, gente, de usar essas fichinhas aqui, ó, ficha pautada, tá vendo? Um pacotinho aqui, ó. E eu gosto de fazer, de fichar todo o processo, tá vendo? Essa aqui seria a orientação que a gente ia passar para ré no plenário, nós passamos para ré no plenário. Esse aqui é o depoimento da vítima, tá? Aí a parte da exposição que a gente ia falar, que a gente falou de balística forense também, aí eu vou grampeando assim, conteúdo por conteúdo, o que a gente ia falar lá no júri, como que a gente ia organizar, como que a gente organizou a exposição de motivos, tá? Dos debates. E então eu pego o processo. Esse processo ele tinha uma complexidade, ele não tinha prova pericial, nada muito grandioso assim. Eram mais ou menos umas 200, 300 páginas de autos e a maioria dessas páginas eram mesmo nós pedindo a liberdade, a defesa informando que impetrou novo HC, pedido de informação. Então era mais assim, provocações da defesa mesmo. E o que aí eu pedi para que a estagiária fizesse para mim as cópias, né, necessárias aí do processo. Essa aqui foi a nossa última petição. Aí depois vinha a denúncia, tá, que é as partes mais importantes, as principais partes do processo. Aí o boletim de ocorrência que deu início ao processo criminal, tá? E depois a gente vinha o termo de declarações da vítima, o termo de declarações da acusada, da ré, e aí as principais páginas do processo. Então a gente fez uma pastinha, né, e levamos para o júri, para o plenário no dia. Então nós levamos o fichamento todo do processo, que a gente fez em vários dias, as principais cópias do processo, levamos algumas ilustrações também que a gente usou. Essa aqui é o laudo pericial, essa aqui é extraído do laudo pericial da Polícia Civil. Olha que porcaria de foto, quer dizer, isso aqui era desse tamanhinho e aí a gente mandou ampliar, ficou isso, péssimo. Esse tiro aqui, não tem como a gente saber se é um tiro de curta distância, média distância, se é a distância, se teve zona de tatuagem, o que foi deixado. E o laudo pericial também não dizia. Então, parabéns à Polícia Civil pelo péssimo laudo que realizou. Mas não culpa aí os policiais, né? A Polícia Civil é uma das menos aparelhadas, das piores aparelhadas do Brasil. Então, não tem nem como se culpar os policiais. Eu costumo levar algumas fotos também ilustrativas, tá? Não sobre o caso, essas fotos não são dos autos, são fotos retiradas da internet. Como era um caso de legítima defesa, a gente levou algumas vítimas de feminicídio também para mostrar para os nossos queridos jurados, conselho de sentença, outros casos que tinham acontecido aqui na cidade também, né, que inclusive o júri tinha sido também há poucos dias. Então, são ilustrações que a gente leva também para que o plenário, para que o conselho de sentença entenda o caso de uma forma mais coloquial e menos formal. Eu não gosto de ficar lendo muito legislação, lei, aí assim acabou, porque se fosse assim acabou, não precisava de conselho de sentença, né? Outra coisa importante que eu quero deixar como uma dica de ouro aí para vocês é esse livro aqui, gente. Se você ainda não tem um livro desse, é o livro de Medicina Legal do França,
Esse é um livro que é caro, se a gente for comprar na livraria nova, o novo, né, 0 km, ele tem um custinho aí de uns 400, 500 reais, mas você acha muito mais barato nos sebos do Brasil. Esse aqui custou 50 reais, tá? E é um livro que eu utilizo bastante, porque ele fala de forma bem detalhada de balística forense, e o França é o papa da medicina legal brasileira. Então, se você é criminalista e ainda não tem o seu exemplar de medicina legal do França ou do Higino, o Higino também é um dos grandes autores também de medicina legal, compre já o seu nos sebos do Brasil. Esse aqui eu adquiri na Estante Virtual e eles entregam para o Brasil inteiro. Bom, gente, Tribunal do Júri, como que funciona? Tá, mas e aí, doutora, a preparação é assim? E aí, eu vou chegar lá, vai acontecer o quê? Primeira coisa que acontece é o sorteio dos jurados. Então, a primeira coisa que você vai pedir quando você chegar lá para trabalhar na defesa, no plenário, é a lista... Opa, tá de ponta cabeça. É a lista dos jurados, tá bom? A lista dos jurados, e aí você já vai ver quantos homens tem, quantas mulheres tem, se você eventualmente conhece alguém, se a cidade for pequena, às vezes você vai conhecer alguém, e aí você já vai começar a traçar a sua estratégia de recusas peremptórias ou de aceitação para compor aquele conselho de sentença, tá bom? Então, começa aí. E aí vai se proceder ao sorteio dos jurados, né? E aí a defesa tem a oportunidade de fazer 3 recusas, que são chamadas recusas peremptórias, você não precisa falar o porquê, e as recusas motivadas também, né? Se for um caso, por exemplo, midiático, teve o caso da Tatiane Spitzer, né, do homicídio lá no Paraná, que o advogado recusou porque parece que a menina tinha curtido uma página de Justiça por Tatiane Spitzer, então ela já tinha aí manifestado a sua opinião sobre o caso. Então estaria corrompido a sua subjetividade para participar do conselho de sentença. Mas as recusas peremptórias, ou seja, sem motivo, são 3, tá? Para a defesa e 3 para o promotor, a promotoria de justiça. Mais uma dica importante, tenham sempre a sua própria beca, tá, gente? Quem for atuar aí com júri e fazendo também sustentações orais aí pelo Brasil, tenham a sua própria beca, é importante, porque você vai se sentir mais confiante, mais seguro, tá? E é mais bonito, é mais confortável e é mais profissional para você. Então, se você pretende atuar em Tribunal do Júri e ainda não tem a sua própria beca, já compre a sua própria beca para você ficar bonitão lá, todo tchan no dia do seu plenário. Bom, aí se procede, começa o júri e o ponto alto do júri são os debates. Você leva, é claro, como eu mostrei para vocês, toda a sua sustentação aí separada, os pontos importantes que você vai falar, que você vai deixar de falar, o que você vai ressaltar, o que você não vai ressaltar, mas depois de ouvir das testemunhas, né, passa-se aos debates. Você tem que ficar muito ligado, mas muito atento no que o promotor de justiça vai falar, para você poder rebater ponto a ponto do que ele disse, tá? E poder aí fazer uma boa atuação, porque ele vai acabar com você, né? Acabar ali com o seu cliente, você tem que rebater ponto a ponto do que foi falado. Outra coisa importante, todos os aspectos da denúncia têm que ser levados em consideração. Então, por exemplo, aqui a gente tratava de um homicídio tentado e tinha algumas qualificadoras. Não esqueçam nunca de falar das qualificadoras ou de ainda pedir, né, aí suplicar para o conselho de sentença que se retire as qualificadoras ou que eles votem de forma contrária às qualificadoras. Por quê? Porque as qualificadoras vão aumentar, vão majorar muito a pena do seu cliente. Então é importante que vocês não esqueçam de falar e de solicitar ou de alguma forma quebrar essas qualificadoras do crime, tá bom? Bom, gente, pontos importantes que eu tenho para ressaltar da hora do debate. Quando for para você começar a falar, claro que vai bater o nervosismo. Bate o nervosismo em mim, o promotor de justiça e em todos os advogados que atuam no plenário do júri. Isso não é exclusividade de quem está começando agora, tá bom, gente? Iniciem e falem sempre de forma pausada. Por quê? Quando a gente está nervoso, a gente tem essa tendência de querer falar muito rápido
E além de correr ser maior o risco de você gaguejar e se perder nas próprias palavras, né? Esse seu nervosismo, essa sua ansiedade, se você for falar rápido, só vai aumentar. Então, falem de forma pausada, né? Postura ereta e olhando sempre para o conselho de sentença. Lembre ao conselho de sentença, lembre aos jurados a importância que eles têm naquele momento do julgamento de um crime doloso contra a vida. Então, lembre aos jurados que eles são até mais importantes que ministros do STF naquele momento. Porque o ministro do STF nunca vai poder dizer se aquele réu ali é culpado ou inocente. Só quem pode dizer é o conselho de sentença. E essa é uma dica boa também, por quê? Porque o cara, quando era chamado para ser jurado, ele já tá puto da vida. Ele não quer, né, ficar um dia ali, 2, 3 dias ali, escutando para saber o Zezinho que matou o Luizinho, ele não tá nem aí, né? A bem da verdade é essa. Então, você massageando esse ego ali do jurado, você também já pode trazer ele mais para próximo de você, aproximar ele mais da tese da defesa e criar uma simpatia maior ali com a sua pessoa, tá bom? Não se esqueçam, claro, como em qualquer sustentação oral, como em qualquer alegações finais, e neste momento, mais ainda, de cumprimentar o juiz ou a juíza presidente, de cumprimentar o ilustre representante do parquê, o ilustre presidente do Ministério Público, em que pese, né, durante os debates, querer catar ele e esganar, nessa hora você vai cumprimentá-lo, você vai agradecer a brilhante atuação, você vai dizer o quanto ele é importante para aquela comarca, o quanto o Ministério Público é necessário. O Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público não só atua como acusação, mas ele é um órgão que defende a sociedade, entendeu? Você vai levantar e depois você vai cortar, né? E não esqueça aí também de cumprimentar os policiais que vão estar presentes ali, garantindo a segurança do ambiente, a todos que estão assistindo ali o plenário e, é claro, os serventuários da justiça. E por último, e não mais importante, você vai falar do conselho de sentença. Lembrando que vocês têm 1h30 para falar. Gente, isso é uma eternidade, tá? Para quem vai fazer debates na frente do júri, é uma eternidade. Você fala, fala, fala. E a adrenalina é tão grande, né, que você acha que já falou 2 horas e, na verdade, você não falou ali nem 40 minutos. Então, não tenham pressa, o tempo é longo, né, para quem está ali na frente falando para o conselho de sentença. Você pode dividir o seu tempo para falar com mais de um colega, né, com o seu sócio, com outro colega que atue junto com você naquele caso, mas 1h30 é uma eternidade, gente. E em se tratando, como eu venho dizendo aqui ao longo do curso, a maioria das vezes serão, assim, casos de pequena complexidade. Facada no bar, né, tiro na porta de casa, entendeu? Então, esses são os casos, 99% das vezes, os casos mais comuns. Aí as exceções são aqueles casos midiáticos, tem prova pericial, né? Tem a polícia técnica científica envolvida. Então, esses casos são as exceções. Mas 99% das vezes serão esses casos de baixa complexidade que vocês vão enfrentar. E aonde mora a maior divergência desses casos de pequena complexidade? Mora no depoimento das testemunhas. Então, é muito importante vocês confrontarem as testemunhas, fazer perguntas e reperguntas para a vítima, caso seja aí um crime tentado, né? Fazer perguntas e reperguntas para os policiais que atuaram. A maioria dos casos vai ser assim: as testemunhas de acusação são os policiais, as testemunhas de defesa são ali os amigos, alguém que tenha presenciado, que também não é tão fácil de acontecer, e os parentes, os amigos do réu. Então, esse é o que a gente vai pegar ali, a parte mais comum, né? Claro que ao longo da carreira de vocês, é claro que vocês vão enfrentar coisas com maiores complexidades, casos com maiores complexidade, com prova técnica pericial. Mas falando do nosso dia a dia, para quem quer atuar mesmo no tribunal do júri de forma aí, rotineira, cotidiana, a maioria dos casos são esses que vocês vão pegar. Então, explorem muito bem as divergências dos depoimentos testemunhais, explorem muito bem as divergências dos depoimentos das testemunhas, perguntem, reperguntem,
Se vocês querem ter aí o benefício da dúvida para o seu cliente, perguntem e reperguntem sempre, tá? Porque isso vai causar ali uma impressão nos jurados. Peraí, mas ele não tem certeza do que ele está falando. Como é que a gente vai condenar esse cara, jogar ele no calabouço ali de uma prisão, sendo que não temos nem certeza do que aconteceu? Então, lançar essa dúvida para o júri é uma estratégia muito boa, tá? Para quem atua no plenário, tá bom? Então, fazendo um resumo, tá bom, gente? Como eu me preparei, esse último júri aqui, como eu me preparei? A audiência de instrução desse caso aqui foi por videoconferência, então não tinha como eu olhar os depoimentos e anotar. Então eu tive que escutar e fichar depoimento por depoimento. O que o fulano falou? O fulano falou isso, isso, isso. O que o ciclano falou? Então eu fui fichando e trabalhei muito com essas fichas durante as perguntas, as reperguntas e durante o plenário, tá? Eu gosto de trabalhar assim com papel. Tem gente que gosta de trabalhar computador, fazer planilha, apresentação. Eu sou mais velhinha, então gosto das coisas assim no papel. Eu acho que funciona muito bem pro plenário, tá bom? Eu vou fazer vai ter um PDF também dessa aula de Tribunal do Júri e eu vou falar mais um pouco, vai ter mais uma aula ainda sobre plenário do júri, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.